Olá pessoal, então agora nós vamos resolver aquelas equações fracionárias, a M e a N da questão número 1, né? Que elas são um pouquinho diferentes do que a gente vinha vendo. Bom, o que acontece aqui, pessoal? O que nós vamos fazer numa equação fracionária, né? Então nós vamos observar como que ela se apresenta. Então nós temos frações no primeiro membro e não temos no segundo. Então nessa maneira a gente pode pensar no seguinte: eu posso fazer o mínimo múltiplo comum do primeiro membro, aí como eu tenho uma divisão, no outro membro multiplicar esse mínimo múltiplo comum, né? Poderia fazer dos dois membros? Também poderia, tá? E aí, como a gente sempre faz, anula os denominadores. Bom, aqui fica mais fácil fazer o mínimo múltiplo comum do primeiro membro. Mas primeiro, antes da gente observar, nós temos que fazer a condição de existência, né? Então, onde que valor que x não pode assumir para que essa equação seja verdadeira, né? Bom, então, aqui, como é que a gente vai definir quais são os valores de x? Observando, a gente pode pensar que isso é um produto notável no primeiro momento, né? Se a gente for escrever, eu tenho x vezes x, e eu sempre vou analisar os extremos, né? Porque é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do segundo seria o mesmo número multiplicado 2 vezes, mas a gente não tem isso aqui no 12. Eu poderia pensar em 3 vezes 4, mas não é o mesmo número. Então, eu não posso escrever como um produto notável, como o quadrado da soma, né? Logo, então, a gente vai concluir que esta aqui é uma equação de segundo grau, né? Então, se ela é uma equação de segundo grau, eu tenho que resolver, então, usando a Bhaskara, para que depois eu consiga fazer a condição de existência, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Resolvendo, então, esta equação de segundo grau, fazendo, então, o discriminante e a Bhaskara. Bom, então, a gente vai definir que A é 1, B é menos 7, C é 12. Substituindo, então, e fazendo o discriminante, nós temos, então, que delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, B ao quadrado é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 12. Resolvendo, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. 49 menos 48 é 1. Então, agora fazendo a Bhaskara. X é igual a menos B mais menos raiz de delta dividido por 2A. Menos 7 mais menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Substituindo, né? Agora resolvendo. Menos com menos mais 7 mais menos a raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Fazendo agora o x1 e o x2, ou o x1 linha e x duas linhas. Então, eu tenho mais 7 mais 1 dividido por 2. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2 vai ser 4. O x2 vai ser mais 7 menos 1 dividido por 2. Tenho 7, devo 1, então eu tenho 6 dividido por 2 vai ser 3. Bom, cheguei então às minhas duas raízes para essa equação de segundo grau. Logo, para a condição de existência, eu vou definir que x tem que ser diferente de 4, diferente de 3. E também vou definir que, se a gente definir deste aqui agora, né? X menos 3 é igual a 0, é diferente de 0. X também tem que ser diferente de 3. Bom, então aqui a gente percebe que a gente tem um denominador comum, né? Então, nós vamos escrever agora como que seria essa equação de segundo grau usando as suas raízes, tá? Então, é isso que nós vamos aprender agora, para que a gente consiga fazer o mínimo múltiplo comum agora. A gente definiu a condição de existência, agora a gente precisa fazer e escrever o mínimo múltiplo comum para, então, efetivamente resolver essa equação fracionária. Muito bem, então vamos lá. Quando a gente
tem uma equação de segundo grau, a gente pode escrever ela da seguinte maneira, usando as suas raízes, né? Então, eu posso escrever como x menos x1 vezes x menos x2 igual a 3, certo? Se eu tiver as duas raízes aqui e substituir, eu obrigatoriamente tenho que chegar nesta aqui. Aqui tem que ser igual a 0, né? Não igual a 3. Tá? Então, substituindo tem que ser igual a 0 e tem que fechar essa equação de segundo grau. Então, vamos lá. X menos o x1 era 4 vezes x menos o x2, que era 3, tá? Igual a 0. Lembrando que se o x não fosse negativo, nessa solução nós tínhamos 3 e 4 como solução, né? Então, aqui eu não tenho... é uma adição, então se eu fizer menos com mais, vai dar menos. Se fosse menos 3, aí eu teria que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Tá? Não é o caso, mas é importante para vocês entenderem. Bom, aí vamos resolver para a gente ver se fecha essa equação de segundo grau. Então, eu tenho x ao quadrado menos 3x, né? X vezes x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. Menos 4 vezes x, menos 4x. 4 vezes 4, 12, menos com menos, mais 12. Agrupando, então, eu vou chegar a x ao quadrado menos 7x mais 12. Fechou, então, a minha equação de segundo grau, certo? Bom, aí eu só conferi, né? O que nos interessa aqui, pessoal? Isto aqui, ó. Se eu consigo escrever, então, as raízes dessa maneira, logo é melhor e mais fácil que eu escreva o mínimo múltiplo comum e que eu faça o mínimo múltiplo comum a partir das suas raízes e não da equação de segundo grau, tá? Porque aí eu consigo enxergar que este é igual àquele. Perceberam? E aí, então, quando eu fizer o mínimo múltiplo comum deste com aquele, vai sobrar só esse para mim multiplicar pelo 1, certo? Então, agora a gente vai para esse passo. Logo, a gente definiu, então, que o mínimo múltiplo comum do primeiro membro vai ser x menos 3 vezes x menos 4. Aqui eu só coloquei em ordem crescente. A ordem dos fatores não vai alterar, tá? E aí eu vou fazer a divisão. X menos 3 vezes x menos 4 é o mesmo que x ao quadrado menos 7x mais 12, como a gente já viu antes. Então, aqui, se eu pegar esse e dividir por esse, vai ser 1. 1 vezes 3x, sobra 3x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com aquele. Então, como é que a gente faz? X menos 3, x menos 4 dividido por x menos 3. Esses dois são iguais, como é uma multiplicação, eu posso simplificar, sobra x menos 4. X menos 4 vezes 1, então, mais x menos 4, igual a 2, que é o que a gente tem lá, certo? Bom, fiz o meu mínimo múltiplo comum, encontrei, né, aquilo que é comum para os dois. Agora, então, a gente vai para aquela fase como eu falei. Como eu tirei o mínimo múltiplo comum só do primeiro membro, agora isso aqui está dividindo, no outro membro ele vai multiplicar. Então, vamos para lá. Então, 3x mais x menos 4 igual 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4, certo? E aí eu vou resolver fazendo primeiro a distributiva aqui, que como eu já sei que vai ser isso aqui, eu não preciso realmente multiplicar de novo, né? X menos 3 vezes x menos 4 é x ao quadrado menos 7x mais 12, tá? Então, pensando nessa lógica, eu não preciso fazer toda a multiplicação de novo e correr o risco de errar. Eu posso simplesmente substituir pelo que eu já sei que é equivalente, né? E aí aqui, nesse primeiro membro, resolver. 3x mais x vai ser 4x menos 4 igual 2 vezes x ao quadrado menos 7x mais 12. Continuando a resolução, então, aqui eu não consigo mais agrupar nada, então eu vou copiar e vou multiplicar o 2, então, por todos ali no segundo membro. Então, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes
menos 7x, menos 14x, 2 vezes 12, 24, né? Então, agora, percebo que nós vamos ter de novo uma equação de segundo grau, então vamos agrupar, igualar ela a zero, para que a gente possa, então, resolver. Então, a gente vai deixar tudo num membro só. 2x ao quadrado menos 14x mais 24 menos 4x mais 4. Certo? Então, agora, agrupando o que eu consegui, né? Então, posso agrupar esse com esse e esse com aquele. Então, a minha equação de segundo grau vai ser... Vou voltar a escrever ela aqui em cima agora para a gente continuar resolvendo. 2x ao quadrado menos... Devo 14 e devo 4, então eu devo 18x. Tenho 24, tenho 4, então mais 28 igual a zero. Essa é a minha equação de segundo grau agora, que eu vou resolver também usando o discriminante e o delta, para mim chegar, então, às respostas para a equação fracionária. Antes a gente resolver essa equação de segundo grau para encontrar as raízes e fazer a condição de existência. São coisas diferentes, tá? Muito bem, então agora vamos lá. Fazendo, então, o delta, nós temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho menos 18 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c, que é 28. Igual. 18 ao quadrado é 324 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 28 vai ser 224. Fazendo a subtração, 324 menos 224, logo o delta vai ser 100. Fazendo agora então a báscara, eu tenho x é igual a menos b mais menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo, menos 18 mais menos a raiz de delta, que é 100, dividido por 2 vezes 2, que é o valor de a. Fazendo então a resolução, menos com menos mais 18, raiz quadrada de 100 é 10, 2 vezes 2, 4. Fazendo o x1 e o x2, eu tenho então 18 mais 10, dividido por 4. 18 mais 10, 28. 28 dividido por 4, 7. O x2 vai ser 18 menos 10 dividido por 4. Tenho 18, devo 10, então eu tenho 8, que dividido por 4 vai ser 2. Certo? Então, a solução para essa equação fracionária vai ser 2 e 7.